os cães não me deixam gravar, maldito. Hoje acordei, que dia tão diferente, porque eu vou dar um passo à frente. O Fafá é um youtuber tão diferente, vejo eu, vês tu e vê toda a gente. Como é que vocês estão, maldinha? Espero que esteja tudo bem disposto aí em casa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Passo à Frente. Eu sou o Fafá e hoje estamos aqui, maldinha, para ligar o botão da matemática. Hoje vamos ser matemáticos, vamos aprender uma coisa nova, que é a continuação de algo que aprendeste comigo no ano passado e que este ano aqui nos vídeos do quarto ano vamos complicar um bocadinho mais. Tu ano passado aprendeste comigo e também na escola como é que nós calculávamos a área, o que era a área, o que era o perímetro, mas assim de uma maneira muito simples. Nós agora vamos complicar um bocadinho e já temos aqui no quadro o que é que nós vamos falar nesta parte, mas aqui no meu quadro pequenino temos os 3 pontos que vamos dar hoje. Hoje vamos falar sobre a área, que é o que está aqui, ali o perímetro é só para recordar. Vamos também falar sobre duas unidades, sobre o quilo e sobre o litro e todas as suas subunidades. Portanto, maltinha, o vídeo de hoje é extenso, vamos tentar encurtar, mas é muita coisa para tu aprenderes. Portanto, presta atenção, mas não te esqueças daquelas duas coisas muito importantes, quer no início, quer no fim do vídeo, que é o like e aquela subscrição. E sem mais demoras vamos já aprender, que é para isso que estamos aqui hoje. Bem, então vamos lá, maltinha. O que é que importa nós recordarmos aqui? Vou buscar a minha caneta, que hoje, tal como tu, eu vou precisar de trabalhar. Portanto, se estás a ver o meu vídeo em casa, por favor, tira um papel, tira um caderninho e vamos os dois aqui exercitar um bocadinho tão divertido que é ter a escola no YouTube. Então vamos lá, maltinha. O perímetro, o que é que nós vimos no ano passado e que tu também já viste na tua escola, de certeza? O perímetro é o cálculo de todos os lados de uma forma, ou de um terreno, ou de qualquer coisa que tu consigas calcular quanto é que ela mede à volta. Pode ser, por exemplo, esta mesa, como pode também ser este livro. Mas nós vamos começar por calcular, imaginando que todos os números, todos os algarismos que eu tenho aqui estão representados na mesma medida, ou seja, tudo em centímetros ou tudo em metros, dependendo, porque se não tiverem todos na mesma, tu vais ter que transformar. Vamos calcular o perímetro deste retângulo. Isto é muito fácil, dá para fazer de cabeça, é só para recordares como é que se calcula o perímetro. Nós temos dois lados que medem 4 e temos dois lados que medem 2. Isto é bastante fácil. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. O nosso perímetro aqui seria de 12. Pode ser 12 metros, 12 centímetros. Aqui, esta parte não é o mais importante. Passamos aqui ao assunto que nos trouxe aqui hoje, que é a área. E o que é que significa? O perímetro é calcular o tamanho desta linha toda. Neste caso, nós temos 4 linhas juntas. Podiam ser mais, podia ser uma forma com mais lados, ok? Mas nós aqui estamos a calcular este espaço aqui, ou seja, esta linha. No caso da área, muda aqui totalmente a figura e também vai mudar, vai alterar completamente a medida em que nós calculamos. O que é que isto significa? Calcular a área é calcular o espaço todo cá dentro. E temos duas formas de calcular, que na verdade elas são iguais, só muda o nome que lhes chamamos, mas vamos fazer assim, que é, temos a área do quadrado e temos a área do retângulo. Vamos lá calcular a área do quadrado. Já sabes que é o espaço todo que está cá dentro. Deixa de ser a linha à volta, mas passa a ser todo o espaço que aqui está dentro. Então temos aqui, vamos pôr medidas mais difíceis, porque tu já és um aluno de terceiro ano, já não precisas que estas medidas sejam ultra fáceis, como 4 mais 4, não é? Isso é de primeiro ano, portanto, vamos com medidas um bocadinho mais difíceis. Até podiam ser maiores, mas hoje o que eu quero que tu treines é a forma de calcular. Não o cálculo em si, não a conta em si, é a forma que vamos calcular. E vamos lá, maldinha. A área do quadrado calcula-se o lado vezes o lado. Se aqui era mais, era uma soma, aqui vai passar a ser uma multiplicação. E aqui, por vezes, pode complicar um bocadinho, mas eu vou fazer aqui as multiplicações. E vamos lá, o que é que nós temos que fazer? Se é lado vezes lado, é um dos lados vezes o outro lado. E temos aqui uma conta de 20 mais 20, neste caso. Fazer no nosso quadro. Não é mais 20, Fafá. Fica 20 vezes 20. Vamos lá. Temos o 20 vezes o 20, resolve 0 vezes 0. Cílio, 0. 0 vezes o 2, 0. E aqui passamos para as dezenas. Não podemos usar as unidades, já sabes que neste caso. E temos 0 vezes 2. E temos o 2 vezes o 0, 0. E temos o 2 vezes o 2, 4. E esta conta dá 400. A conta em si é bastante simples. Aqui, o nosso lado vezes lado dá 400. Só que agora, o que é que nós temos que fazer aqui? Esta medida deixa de ser calculada em centímetros. Vamos imaginar que todos estes números, estes 20, eram centímetros, ou seja, 20 centímetros este lado, 20 este, 20 este, 20 este. A área já não podia
ficar em centímetros normais. Eles vão ter que ficar em centímetros quadrados, que é a área. Então a área, centímetros quadrados. Que é um bloco. São pequenos bloquinhos. São 400 quadradinhos, que era aqueles exercícios que tu fazias antes de poder calcular isto, que era de saber a área contando os bloquinhos que estão lá dentro. São estes bloquinhos imaginários que estão aqui dentro. E passamos aqui a outro, que é a área, neste caso, do retângulo, que na verdade vai-se calcular quase da mesma maneira, mas leva aqui uma diferençazinha, que é o retângulo não tem lados, só lados. Quer dizer, nós podemos chamar-lhe lados, mas na realidade estes lados têm outro nome. Porque aqui será a altura. Há pessoas que podem chamar de outras maneiras, também está correto, eu também considero correto, que pode ser este ser a largura e este ser o comprimento. Pode ser. Neste caso, como eu tenho o meu retângulo nesta direção, posso calcular a altura e a largura. Ok? Portanto, vamos lá. Já temos aqui a fórmula. A vezes L quer dizer a altura vezes a largura. E como é que nós calculamos isto? Temos o 30 e temos o 60 e a conta é igual à anterior que nós fizemos para calcular. Área do quadrado, lado vezes lado. Área do retângulo, altura vezes largura ou largura vezes comprimento. É igual. E vamos lá. Temos 60 vezes 30. A conta é muito parecida àquela. Já sabes que aqui a dificuldade não é a conta, é a maneira como se calcula e é isso que eu quero que tu saibas. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. Não podemos usar as unidades. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6. Quanto é que será 3 vezes 6? É já agora é que nós nos tramamos. Então vamos lá à tabuada do 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Muito bem. E deixamos aqui 18. Somando isto tudo, dá 1800. Lembra-te da regra, não são 1800 metros ou 1800 centímetros. Neste caso vamos calcular como se tudo fosse metros. E aqui seria metros. Como estamos a falar da área, não podem ser metros, têm que ser metros quadrados. Muito bem. A área seriam 1800 metros quadrados. E a tua conta estaria totalmente certa. O que nos leva, maltinha, ao segundo ponto do nosso vídeo. É como se isto fosse na escola e tivesses a escrever um sumário. Nós estamos agora a ir ao segundo ponto da nossa matéria. Maltinha, vamos falar sobre o quilo. O quilo é a unidade de medida que eu uso para saber quanto é que isto pesa. É uma das unidades, ele tem subunidades. Mas nós usamos para saber quanto é que isto pesa. Quando eu agarro, se é muito pesado ou muito leve. Neste caso temos aqui um lápis maior, que até tem uma coisinha lá dentro. É normal que ele seja mais pesado do que este lápis. Então, o que é que importa aqui nós começarmos a reter? Que o quilo é a unidade principal que depois vai ter uma série de submedidas. E vamos lá. Eu até vou deixar aqui uma tabela que é para ser mais fácil para tu visualizares. Temos o quilograma, temos o hectograma, decagrama, e a meio temos a medida, que é a grama. Que normalmente o que é que tu calculas? Quando já ouviste falar de certeza absoluta que é 1 kg e não sei quantas gramas. Ou quando queremos calcular coisas menores que não chegam aos quilos, queremos gramas. Como por exemplo ir buscar fiambre ou ir buscar queijo ao supermercado. Nós dizemos, olha, dê-me aí 500 gramas ou dê-me aí 200 gramas. Isso é uma subunidade do quilo que nós já vamos ver ao que é que elas correspondem. Depois temos a ficar mais pequenino ainda do que a grama, decigrama e a miligrama. Estas são as medidas. Não te esqueças de ver a tabela, a quantidade de vezes que tu necessitares, mas o mais importante não são todas estas submedidas. As que tu vais usar mais é o quilo e a grama e vamos ver ao que é que correspondem elas. Então temos 1 quilo que corresponde a 1000 gramas, ou seja, 1000 gramas são iguais a 1 quilo. Depois temos metade do quilo, ou seja, meio quilo, corresponde a 500 gramas. E temos 1/4 de quilo, que é metade da metade, que vai corresponder a 250 gramas. Ou seja, para fazer 1 quilo, tu precisas de ter 4 vezes 1/4 de quilo. O que é que isto quer dizer? Que para fazer 1 quilo, tu precisas de ter 4 bloquinhos de 250 gramas, 250 gramas, 250 gramas, 250 gramas. E aqui, hoje, é o que eu te vou ensinar sobre o quilo e quilograma. Porquê? Porque depois, no próximo ano, já no quarto, que estamos quase a começar a gravar, tu vais aprender as conversões, a transformar de quilos para gramas, de gramas para miligramas, de gramas, vais aprender a transformar tudo isso.
No último ponto da matéria de hoje vamos falar sobre outra unidade, mas desta vez serve para calcularmos a quantidade de líquido que existe num recipiente. E aqui de certeza que tu também já ouviste falar sobre as garrafas do sumo, da água, do leite que tu tens em tua casa e o que é que usamos para calcular? São os litros, exatamente. Tu tens sempre aquelas garrafas de água assim grandes, não são os garrafões, são as garrafas de água, que normalmente elas têm 1,5 litro. O que é que isto significa? Significa que ela tem uma unidade completa de litro, mais metade dessa unidade, e nós já vamos ver que unidades são essas. E agora não começamos no litro. O litro não é como o quilo, que fica na ponta, que é a unidade principal, logo a primeira. Ela vai ficar no meio, tal como nós vimos já anteriormente com o metro. Tu tens o metro e vais andando para os pequeninos até ao milímetro, e tu tens o metro no meio e vais andando para os grandes até ao quilómetro. Aqui funciona da mesma maneira. Tens o litro no meio, ok? Mas vamos ver com a tabela. Vamos começar nas grandes para as pequeninas. Vamos começar no meio, temos o litro. Para as medidas grandes, vamos ter decalitro, hectolitro, quilolitro, que é o bulldozer disto tudo. Depois, vamos para as pequeninas. Decilitro, centilitro e mililitro. Aqui até parece um bocadinho parecido ao dos metros, dos centímetros, decímetros, decados, hectómetros. Maltinha, para o vídeo não ficar muito extenso, não vamos trabalhar aqui hoje as conversões, porque às vezes tu vais ter que calcular. Imagina, tu tens que calcular ao todo quantos litros de sumo laranja se gastaram para fazer não sei quantas garrafas, mas tu vais ter garrafões que estão em litros e vais ter garrafinhas que estão em mililitros. E tu vais ter que calcular tudo e tu para isso vais ter que aprender a converter. Eu vou guardar isso mais para o 4º ano, até porque estamos quase a gravar o 4º ano, mas é muito importante que tu saibas e como é que tu podes treinar através do teu livro. E nós temos também vídeos onde falamos sobre o multiplicar por 100, por 10 e por 1000 e o dividir por 100, por 10 e por 1000. E isso é muito importante para tu conseguires fazer aquilo que nos estamos a propor hoje. Hoje é um vídeo introdutório muito básico sobre tudo isto, mas tu precisas de treinar também essas conversões para os exercícios mais difíceis que vêm a seguir, está bem? Não te esqueças, área e perímetro, coisas diferentes. Para calcular a área do quadrado, lado vezes lado, para calcular a área do retângulo, altura vezes largura, ou comprimento vezes largura, como lhe queiras chamar, e temos também as unidades para calcular o peso, os quilos, e a unidade para calcular a quantidade de líquidos, os litros. Portanto, maltinha linda do meu coração, espero que tenham gostado. Obrigado a quem ficou aí até ao fim. Não se esqueçam de deixar aquele vosso like, subscrever o canal e até ao próximo vídeo. Um grande adeus! Ai, calor, eu quero gravar então calor e ainda são 10 da manhã, que calor que está. Hoje acordei, que dia tão diferente, porque eu vou dar um passo à frente. O Fafá é um youtuber tão diferente, vejo eu, vês tu e vê toda a gente.